Paz de Cristo, vamos conferir no YouTube. Vou conferir mais um pouco, que para mim ainda não está saindo voz, só mais um minuto. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por todo o trabalho que tu has de realizar comigo ainda nesses últimos dias. Muito obrigado, em nome de Cristo, amém. Vou mais uma vez conferir no YouTube, parece que está dando um problema de voz aqui para mim. Ok, já regularizamos. Creio que está tudo normal no YouTube. Bom, como nós falamos desde o início, nós não trabalhamos por inscritos, nós não trabalhamos para ganharmos monetização, nós não trabalhamos para ganharmos seguidores, para ganharmos aplausos, nós nunca fizemos a obra aqui para ganharmos nada. Até hoje só fizemos para perder. E a Bíblia diz que aquele que não perde aqui também não ganhará no céu. Se você quer ganhar muito aqui, você vai perder muito no céu. Por isso que o Marcos Profeta nunca se preocupou em ganhar. Quando nós tivemos aqui a oportunidade de chamar pessoas para vir para se reunir conosco, não é para ganhar aqui na terra, é para perder aqui na terra. A prova é tanta que nenhum dos que vieram estão hoje aqui comigo. Perdi todos e todos, praticamente quase 100% se levantaram contra mim. Ou seja, o que eu ganhei aqui? Por que faço isso aqui? Para ganhar? Ganhar o quê? É para perder, irmão. Se você não perde aqui, você não vai ganhar no céu. Você quer ser amigo de Deus, seja inimigo do mundo. Você quer acompanhar a Deus, não acompanha a multidão, meu irmão. Caso contrário, você vai cair na mesma armadilha que todos caíram na história. A multidão só leva ao caos. A multidão só leva à grande perdição, ao caminho largo. Por isso, Marcos Profeta não tem seguidores, não tem amigos, não tem
pessoas que de fato acreditem nele. O que nós temos aqui são inimigos. São pessoas que ou se calam para ver o que vai acontecer e torcem para que aconteça algo de ruim, ou elas falam abertamente o que está dentro do coração, desejando mal, a minha destruição, a minha derrota. O que é que nós estamos vendo nos nossos dias? É a repetição da história. O homem se revelando para que ele veio aqui na terra. O homem é mau. Não é à toa que por isso Deus sempre reprova o homem. Começou lá no jardim. A Bíblia diz que Deus lá colocou um casal chamado Adão e Eva. Deus disse: Adão, é comigo e contigo. Nós dois vamos aqui fazer uma boa parceria. E ali Deus vinha no virar da noite, falava com ele e tal. E Adão era um semideus. Se ele não pecasse, ele não morreria. Ele seria eterno. Adão, da raça humana, é o mais próximo de Deus. Ele só perdeu para Cristo quando veio como o segundo Adão, o Cristo Emanuel. Porque Cristo Emanuel, além de ser 100% homem, ele era 100% Deus. Ele era filho de Maria e era filho de Deus. Este foi o único que passou do nível de Adão na terra, nascido de mulher. Porque Adão não foi nascido de mulher. Adão era de fato o pai da criação humana. Adão foi uma obra de Deus. E todos que vieram pós Adão vieram nascidos de mulher. A Eva tornou-se a mãe da humanidade. E daí veio o Cristo, filho da Maria, que também era filha da Eva. Mas há algo diferente entre o Adão e o Cristo. Algo diferente entre o Adão humano que Deus fez e o Cristo que já era o Filho de Deus. Adão foi feito obra, criação de Deus. Mas o Cristo, o Emanuel, não é uma criação de Deus. Marcos Profeta tem sido aqui levantado, julgado, condenado, açoitado, porque crê no arrebatamento, porque crê que Deus pode fazer coisas terríveis e grandes nesses nossos dias, porque Deus pode permitir o anticristo se manifestar nesses nossos dias. Ah, mas tudo isso é impossível. O anticristo não pode se manifestar. É impossível, Deus não pode permitir coisas terríveis na terra. Tudo isso é impossível. O Marcos está delirando, o Marcos está pirando, o Marcos precisa de uma camisa de força, o Marcos precisa ser amarrado, ser preso, ser assassinado. Não é assim que meus inimigos se levantam em grupos para traçar o plano do meu destino? Aí dizem, você quer ver mais heresia do que essa, que ele diz que Deus fez o filho diretamente em Maria? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A humanidade começou entre Adão e Eva. Todos os filhos, homens naturais da terra, nasceram pós Adão e Eva. Maria era uma mulher natural da terra. Nasceu pós Adão e Eva. E o Cristo? De onde veio o Cristo? Mas antes de falarmos do Cristo, Emanuel, falarmos do Cristo nascido da Maria, há 2000 anos atrás, eu gostaria de lhe apresentar o Cristo eterno. O Cristo que já existia antes de Abraão, o Cristo que se manifestava na história, no passado, como se fosse o próprio Deus. Que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas qual é o Deus que ninguém jamais viu? Moisés viu Deus. Deus se manifestou a Moisés, Deus se manifestou a Abraão, Deus se manifestou a Jacó, Deus se manifestou no passado. Aí eu pergunto, quem viu a Deus? Mas quem era o Deus que todos viam naquele período, na história passada? Não era o Deus Pai, era o Deus Filho. Então nós temos que entender que Deus Pai
Ele sempre teve um Deus Filho. No princípio era o Verbo já estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas como assim? No princípio um Verbo era Deus, um Verbo estava com Deus? Existia o Deus Pai, e existia o Deus Filho. E todas as coisas foram feitas por intermédio dos dois, mais um, três. Vamos já chegar lá. Havia uma família. A Bíblia diz que no jardim do Éden havia a árvore da vida, o Cristo. Cristo é a vida, ele é a árvore da vida. É por ela que nós devemos nos alimentar espiritualmente todos os dias. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo disse. Ele não disse que era um dos caminhos, ele disse que ele era o único caminho. Mas havia um outro caminho que Deus disse para Abraão: desta árvore tu não te alimentes. Havia a árvore de conhecimento do bem e do mal. Assim como Adão e Eva deveriam, por obrigação, se alimentar apenas da árvore da vida, eles eram proibidos também de se alimentar da outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas haviam as árvores naturais, que eles podiam se alimentar de todas elas. É para o alimento físico. Do alimento físico, pode comer de tudo. Todas as árvores foram feitas para vocês. Comam de tudo. Todas as frutas são boas, são ótimas. Desfrutem. Mas uma árvore, esta árvore, você não deve se alimentar dela. Quem era esta árvore que Adão e Eva era proibido de comer do fruto dela? Marcos Profeta é perseguido, é odiado, porque o Marcos Profeta trouxe uma grande revelação. Quem é esta árvore do conhecimento do bem e do mal associada à serpente? Quem é essa árvore do conhecimento do bem e do mal que tem uma associação direta à serpente? Nós revelamos aqui. Foi nas Escrituras que nós trouxemos o grande mistério, a grande revelação da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi nessa revelação onde Deus nos mostrou verdadeiramente o sentido real da árvore do conhecimento do bem e do mal. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Ficaram os reis da terra, os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me espírito a um deserto e viu uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, e adornada com ouros e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Aqui está o grande mistério que Deus nos revelou em 2012. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E eu, o profeta, quando vi, fiquei admirado. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Cristo, que não é Jesus, é Emanuel. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E eu te direi o mistério da mulher da besta que é atrás e qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Daqui surgiu a nossa revelação. Quem é a mulher que está montada na besta? Quem é a mulher que é adorada no mundo todo, que a besta se levanta e olha para cima e a exalta e a adora? Quem é a besta? Revelamos seu Papa. Revelamos que o maior líder dos últimos dias é o Papa. Nós revelamos que essa mulher é uma rainha dos céus, é uma deusa mãe, é uma deusa milenar, é uma deusa que sempre foi adorada na terra. E daí surge a nossa grande revelação. Quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem é a árvore que Adão não poderia se alimentar espiritualmente dela? Quem é a árvore que ele não poderia se aproximar dela? Revelamos, é uma deusa mãe. E daí nós trouxemos a grande revelação. Quem é o Filho de Deus? Se Deus é Pai, quem é a mãe do Filho de Deus? Afinal, ele é unigênito.
Porque Deus tem um filho unigênito. Deus enviou seu filho unigênito para que aqui na terra olhássemos para o Emanuel e víssemos o Emanuel, aquele Emanuel, como a glória do unigênito de Deus. Porque Deus enviou seu filho amado. Ele enviou de onde? Cristo disse, antes de Abraão já existia, eu já era. Estamos literalmente revelando o grande mistério do Deus Pai, da Deusa Mãe e do Deus Filho. Por isso a Bíblia diz, lá no Gênesis, que havia uma família, os deuses, o rei Elohim. Não estamos aqui atirando pedras em qualquer direção, nós não estamos aqui pedindo orientação a livros, a teólogos, estamos revelando o grande mistério da Deusa Mãe. A Bíblia fala claramente no Gênesis sobre uma profecia. E a Bíblia, quando nos mostra essa serpente, nos mostra ela ligada à árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós sempre dissemos que é a mesma criatura. E a Bíblia mostra que houve uma queda do pecado entre Adão e Eva, o casal, com esta serpente. E nós revelamos que aí chama-se Rainha dos Céus, a grande Deusa Mãe, que era proibida de ser adorada. Deus disse, adorará somente a mim, a nenhum outro ser, a nenhum outro Deus, a nenhum Senhor ou Senhora além de mim. Eu sou o único a quem vocês devem adorar. Este foi o primeiro pecado da humanidade, através de Adão e Eva. O pecado da adoração. O pecado da adoração. Queridos, além da adoração, esta Deusa Mãe, Rainha dos Céus, viveu para Adão e Eva. Trouxe para eles o conhecimento do sexo. Aquilo que não era para existir na vida deles. Eles não deveriam ter pecado. Eles não deveriam ter se aproximado desta Rainha dos Céus. E a Bíblia diz que ao pecarem, eles se olharam e se viram nus. Alguma coisa aconteceu diferente. E o primeiro passo, a Bíblia diz que quando Adão e Eva se aproximou dessa serpente, dessa Rainha dos Céus, cometeram pecado, eles se esconderam porque estavam nus. E a Bíblia diz que ali Deus vai matar um cordeiro, vesti-los, e depois dali, Adão e Eva conheceram o que era o prazer. E a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva, e ali nasceu o Caim. Afinal, Caim era filho de Adão e Eva, ou filho de Eva com a serpente? Porque segundo as nossas escrituras que nós lemos, segundo o que nós acreditamos, Adão era filho de Adão e Eva. Caim era filho de Adão e Eva. E conheceu Adão a Eva, conhecia que é sexualmente. E sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Quando dizem que deu à luz a mais a seu irmão Abel, e seu irmão Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Será que estaria dizendo que a Eva estava grávida de 2 filhos, como ensinam alguns hereges, que ela tinha uma gravidez dupla? Não, irmão. A interpretação está dessa maneira. Primeiro, Adão teve um filho com Eva, deu o nome Caim. E depois ela teve outro filho e deu o seu irmão Abel. Ainda que ela tivesse o filho duplo, como houve lá na história. Vocês lembram da história de Jacó? Jacó e Esaú também estavam no mesmo ventre da mãe. Isso não quer dizer que Jacó e Esaú eram agora os salvadores da humanidade. Que um dos dois seria.
Ainda que a Eva tivesse uma gravidez dupla, a Caim e Abel dentro do ventre, não haveria problema numa gravidez dupla. Não faz diferença Abel ter nascido na mesma gravidez do Caim, porque isso é comum nos nossos tempos. Jacó e Esaú também tiveram esse mesmo privilégio. Não haveria problema. Assim como é natural a Eva ter tido um filho primeiro chamado Caim, e depois teve outra gravidez e teve outro filho chamado. Isso é naturalidade de gravidezes. Tanto a mulher pode ter um filho como 2 ou 3, é comum. O que não é comum é eu mudar o curso das profecias, das escrituras, para dar um outro sentido. Quando alguém interpreta que Gênesis 3,15 está falando da mulher Eva, e que a Eva teve 2 filhos, um era da serpente e outro era de Deus, e que este que era considerado de Deus era o Salvador e seria Abel, aí, meu caro Romilson e outros mais que acreditam nessa mentira, por favor, se arrependam. Não há outro Salvador, não há outro que possa derrotar Satanás, a serpente, a não ser um, o Cristo, o Filho de Deus. Colocar Abel nessa posição como a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente seria tragicamente um crime espiritual para vocês. Não acreditem nisso. Quem viria para de fato derrotar Satanás não seria Abel. A prova é tanta que o próprio Caim derrotou Abel. Abel foi assassinado pelo próprio irmão. Como que Abel teria capacidade de vencer a serpente, que é o inimigo maior de nossas almas, se nem o próprio Caim ele venceu? Não acreditem nisso. Essa teoria de uma gravidez dupla, tudo bem, não é impossível. Mas creio que a semente da mulher seria Abel de Eva, que pisaria na cabeça da serpente. Não acredite nessas aberrações. Errar é humano, mas nós não podemos transformar a verdade em mentira. A mentira não pode ser aceita por Deus. O erro pode, não a mentira. O erro pode ser aceito por Deus, mas a mentira é obra do diabo, irmão. Vamos lá. Então nós já deixamos claro aqui nesse primeiro momento que a mulher Eva teve um filho chamado Caim. Que a mulher Eva pode ter gravidez dupla, ter nascido Caim e Abel? Pode. Que a mulher Eva pode ter 2 gravidez? Pode. Nasceu primeiro Caim, na outra gravidez pode ter nascido Abel? Pode. Não há problema. Isso acontece na história, já aconteceu e isso é comum. Agora, não podemos ensinar que Abel era a semente da mulher. Que Abel seria aquele que viria pisar a serpente da serpente, a cabeça da serpente. Isso é mentira. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Quem de fato pisou a cabeça da serpente? Quem era de fato o filho da mulher? E quem era o pai dessa semente? Ok? Então é sobre isso que nós vamos tratar. Vamos diretamente ao assunto. Então nós vimos que no Gênesis 3 há uma promessa de que da mulher viria o grande mistério. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher. Mas a semente da mulher, é esta semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, aqui vamos a possibilidades de interpretações. Quando estamos falando da semente da mulher, primeiro que nós vamos descartar diretamente que seja a mulher Eva. Porque se eu acreditar que isto é a mulher Eva, Eva teria que estar na terra guerreando, né? Seria a grande representante de Deus na terra, a Eva. Aí eu colocaria a mulher como a grande representante de Deus na terra.
para desconstruir essa ideia da Eva ser a mulher, para desconstruir que a semente da mulher seria a descendência de Eva, eu teria que mudar todo o meu pensamento se eu acreditasse nisso. Primeiro, que nós temos que compreender que é uma profecia futurista para o que viria a acontecer no passado. E porém, no futuro. A inimizade entre ti e a mulher. Daqui para frente, haverá inimizade entre ti e a mulher. O mistério da mulher que você está vendo no livro do Gênesis, ele é revelado no Apocalipse capítulo 12. E vi uma mulher que tinha sobre sua cobertura o sol, e por baixo dos seus pés havia uma lua. O Cristo é o sol, ele é o cabeça. Cristo é o sol da justiça, é o cobertor da igreja. É debaixo do Cristo que a igreja se mantém firme. E na simbologia do sol, Cristo é o sol representando os machos, representante do Deus macho. Por isso, no Apocalipse 12 fala do Cristo cobrindo a igreja e que essa mulher é a igreja. Cristo nos ensinou um caminho muito simples para entendermos o que é uma igreja. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 que Deus tenha colocado ou escolhido, ali está a minha igreja. Não é se reunir em grupos, não é se reunir dentro de templos. Isso não nos faz uma igreja. O que nos faz uma igreja é que Deus nos escolha. Não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós. Não é só se reunir. Não é só apenas estar no meio de multidão, no meio de grupos. Cristo disse, esse povo me louva com os lábios, mas não no coração. Primeiramente, Deus tem que estar provando o que você está ensinando, aprendendo ou fazendo. Então, nós temos que definir uma coisa aqui. Esta mulher é a igreja. E quando o Apocalipse está nos revelando quem é a igreja começa de um casal. Deus escolheu um casal, Adão e Eva. É a igreja no Jardim do Éden. No início da era da igreja cristã, do Cristo, a Bíblia diz, Deus enviou seu Filho, o Cristo. Deu-lhe o nome de Emanuel. E ali ele veio, tabernaculou entre nós. Mas como começou a igreja? Muitos acreditam que a igreja começou lá no Jardim do Éden. Verdade. É ali que começa a igreja. A igreja se estendeu na história através de Israel. Já foi a família de Abraão. Depois veio a família de Isaac. Depois veio a família de Jacó. Já foi a família de Noé. Noé era o grande representante da igreja pré-dilúvio. Deus sempre escolheu pelas famílias. Deus chamou mais à frente um homem chamado Noé e disse, eu vou terminar a era da humanidade. E ali começou uma nova família através de sua família. Dos 3 filhos de Noé vieram todas as descendências dos nossos dias. A história continuou. Chamou Abraão, vou te dar uma grande família. E ali vem Isaac, Jacó, as 12 tribos, e daí veio o Cristo, o Emanuel. E agora somos uma família no mundo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Mas até aquele presente momento do Cristo nascer, a igreja era sempre representada por uma família física. E na última igreja, até Cristo nascer, ali havia um casal chamado José e Maria. Foi ali que Deus escolheu como sua última igreja na era da lei. Eles eram filhos da lei, servos da lei, e Deus escolheu daquele casal, Maria e José, para dar um filho e deu o nome de Emanuel. Para você entender isso, você precisa compreender que as Escrituras ela é clara em nos revelar sobre quem é de fato o filho da Virgem.
Nós temos que entender que a Bíblia não se contradiz quando ela nos aponta na direção do filho da virgem. Eis que uma virgem, que a virgem conceberá e dará à luz um filho. João, pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nós temos sempre que não é Jesus, porque Jesus era um Deus pagão, é um Deus que os gregos adoravam, se estendeu para os romanos. Quando Emanuel nasceu, na mudança que houve dentro do cristianismo, tiraram o Emanuel e colocaram Jesus. Mas como Jesus já era um Deus adorado, já existiu Jesus, eles colocaram I, e ficou I-Jesus. Veio a modernidade, surgiu mais uma letra chamada J de Júpiter, e aí tiraram o I e colocaram o J. E veio agora, nos últimos dias, o Jesus. Mas tudo começou com um Jesus, lá na história que já existia. Mas a Bíblia não nos manda adorar nem Ial, nem Yahushua, nem Yeshua, nem Exu, nem Yeshua, nem Jesus, nem Jesus, nem Jesus. A Bíblia, pela profecia, nos manda adorar o Emanuel. Não há dois salvadores. Porque quando a mulher Maria e o seu marido José foram registrar a família, para fazer o registro da família, e perguntaram a eles: como é seu nome? José. José e sobrenome. E o nome da senhora é Maria. Maria e sobrenome. E o nome do filho de vocês? Não, aí o meu filho, Roma vai vir, quer que chame lá na frente de Jesus, mas antes de Jesus, Roma vai botar de Jesus, mas antes de ser Jesus era Jesus, mas alguns vão vir no futuro e vão dizer que é Yahushua, é Yeshua, é Yausha, e outros nomes mais. Então vamos fazer assim, ele é seu Zé, porque vai aparecer um youtuber para ganhar muito dinheiro na internet, com vídeos, com outras coisas que vão levantar de grana, e esse youtuber também vai dar o nome de seu Zé. Então vamos fazer o seguinte, deixa aí sem nome, porque cada um bota o nome que quiser. Você acredita nisso? Você acredita que quando o casal foi registrar seu filho, ficou em aberto para paganizar o nome do filho, da profecia, que ele poderia ser seu Zé ou qualquer outro nome? Não acredite nisso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não acredite nisso. O filho da Virgem viria se chamar Emanuel, o Deus conosco. E o Deus conosco se fez carne, habitou no nosso meio, e nele vimos a glória do unigênito de Deus. Falei João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já está lá no início de todas as coisas. Vamos lá. Primeiro ponto, definimos, não há dois nomes para o Salvador nascido de Maria. Aquele que nasceria da Virgem, ele só poderia ter um nome, Emanuel. E no próprio Novo Testamento confirma em Mateus: eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Era a profecia que estava em Isaías 7:14. Não há dúvida, só há um nome que podemos chamar, Emanuel. O resto são profanações, são paganizações, como já foi Mitra, como já foi Tamuz, qualquer outro nome é paganização. A profecia não fala de vários nomes, apenas de um. Ele não poderia ser registrado com vários nomes, apenas um. E o único nome que é registrado no Novo Testamento, que confirma um nome no Velho Testamento, é Emanuel. Emanuel foi profetizado em Isaías 7,14 e foi confirmado no Novo Testamento, no livro de Mateus 1,23. Não há uma mudança de nome. Deus não determinou um novo nome, uma mudança de um novo nome. Esta é a profecia e ela se cumpriu. O filho da Virgem, Emanuel. Agora nós vamos falar sobre quem de fato fez o filho na Virgem. Quem de fato foi o pai biológico desse filho. Vamos analisar essa busca, essa pesquisa.
primeiramente nós temos que compreender as escrituras que diz assim: e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Opa, Maria sabia que para ter um filho teria que vir sobre ela um homem. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ela não falou que teria esse filho do milagre. Uma vara mágica, vai aqui, alacazum, alacazam, nasça nela um bucho, uma barriga estique e dentro dela nasce uma filha. Não seria um milagre dessa maneira. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá. Deus precisou descer até Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E eu lhe pergunto, quem é o Espírito Santo para você? O Espírito Santo é seu Raimundo, seu Zé? Quem é o Espírito Santo para você? Não é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso? E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, o poder do Altíssimo. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem é o Pai de Cristo? Deus. Nós aqui jamais anunciamos outro Pai de Cristo. Deus Pai. Ele é o Pai do Filho unigênito de Deus. Ele é o Pai do único Filho que Deus tem. Por isso ele quis nos dar um modelo de como seria um filho nascer através de uma mãe. Porque nós revelamos que lá no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal era a mãe. Nós revelamos que a árvore da vida era o Cristo. Havia os deuses, o Elohim. E esses deuses eram a família, Deus Pai, Deus a Mãe, Deus Filho. E tudo foi feito por intermédio dos três. Os Elohim. É daí que nós acreditamos na profecia da grande prostituta, meretriz, que foi a traidora, que traiu o Criador lá com o casal no Jardim do Éden, e que essa rainha dos céus era a mãe do Filho de Deus, e que ela traiu o Criador. Por isso o satanista faz aqueles símbolos, o símbolo Illuminati da mão chifrada, porque eles querem dizer Deus é corno. Porque querem zombar de Deus. Ele foi traído. Irmãos, Deus quis nos revelar como é nascer um filho. E para nascer um filho em Maria teria que vir de Deus, porque senão seria de José. Então, se viria um filho de José, não poderíamos ter um Salvador vindo de Deus. Agora vamos analisar o que dizem, o que nós hoje revelamos ser o grande anticristo que vai se estabelecer na Terra. O que nós revelamos ser o anticristo que estabelecerá-se na Terra. Olha o que dizem sobre o assunto. Vamos lá. Nós cremos que as Escrituras é clara em dizer para nós que Maria é a mãe do Cristo Emanuel. Nós cremos nas Escrituras que dizem que a virgem que teve o Filho de Deus chama-se Maria. Este é o nosso ensinamento. Que Maria é a mãe do Deus Filho e não do Deus Pai. É o que nós ensinamos, que Maria é a mãe do Deus Filho e não do Deus Pai. Santa Maria, mãe de Deus, a Maria bíblica, não a Maria católica, mas a Maria Bíblia, da Bíblia, é a Maria, mãe do Deus Filho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era o verbo? O Deus Filho. Ele era o Filho de Deus. Existia na história muitas mulheres, deusas, e essas deusas que de fato nós aqui revelamos, elas são as diversas deusas-mãe, que nós aqui dissemos sempre que, repetição da história, muitas deusas-mães que eram adoradas em todos os tempos. Você lembra do tempo de Jeremias, quando havia a rainha dos céus, o povo foi castigado no reinado do Nabucodonosor, porque o povo já adorava a rainha dos céus, o que fazem hoje aqui no Brasil e praticamente no resto de todo o mundo. Ou seja, a rainha dos céus, ela também é considerada por vários outros cultos pagãos
com vários outros nomes, né? Então, essa rainha dos céus, que é adorada hoje pela Igreja Católica, que é adorada hoje pelos cristãos, é a mesma rainha dos céus do dia de Jeremias, é a mesma rainha dos céus que estava na Bíblia, é a mesma rainha dos céus que é adorada em várias partes do mundo, não somente na grande Babilônia, que nós chamamos Igreja Católica, através de Maria. Irmãos, acreditem, essa rainha, ela é milenar. Ela é uma rainha dos céus, pagã, onde os pagãos a adoram, e não é de hoje que acontece isso. Hoje ela é encarnada nessa visão de Maria, mas já foi Diana na Bíblia, já foi Azerá, ela já teve muitos outros nomes, e nós temos que entender que é a mesma Astarote, que muitos chamam também de Semíramis, é a mesma deusa que está sempre na história da humanidade. Todos os pagãos tiveram, cada um, sua deusa, a deusa que eles sempre tiveram certeza de que eles precisavam adorar. As deusas da história, ela sempre representa para muitos a Maria do cristianismo. Nós já revelamos que Alá é uma deusa lua, que a lua é a simbologia do feminismo. Não pode ser o representante de Deus, porque Alá tem 3 filhas e Alá é uma deusa lua. Então, quando nós revelamos esse mistério da deusa lua, que é o simbolismo feminino, que é a deusa mãe, nós estamos dizendo que adorar Alá, adorar Maria, adorar qualquer outra entidade, é adorar Satanás. As diversas deusas mãe, que já vieram dos siberianos, que já vieram de todos os pagãos do passado, como o Egito, como veio da Babilônia, que vieram dos gregos, que vieram de várias partes do mundo, que hoje se estende para o Brasil e para o mundo, esta adoração a essa divindade, uma deusa mãe, sempre com uma criancinha nos braços. Esta é o que nós revelamos lá no passado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a mãe do Cristo, a mãe do Filho único de Deus. Esta é a rainha dos céus que nós revelamos. Por isso nós temos dito, há uma deusa mãe, a mãe do Cristo Deus, o Cristo Filho de Deus. Não a mãe de Deus, mas a mãe do Deus Filho, não do Deus Pai. Nós não podemos negar o que as Escrituras nos dizem, que a Virgem viria, daria à luz um filho, e esse filho seria filho de Deus. Não podemos negar que ela é a mãe do Deus Filho. Mas também não podemos negar que essa mesma Maria que você adora, que os católicos adoram, que os pagãos adoram, é a mesma Maria, rainha dos céus, adorada por muitos na história. É a mesma entidade que sempre foi adorada, a deusa pagã. Agora nós queremos mostrar aqui para vocês o pensamento do anticristo moderno, o último anticristo da história. Olha o que diz aquele que virá em nome de Jesus, aquele que virá para ser o Jesus moderno. Olha o que eles dizem sobre esse momento, do que eles ensinam quem é o pai biológico do Cristo. Compare com o que nós ensinamos, compare aquilo que eles ensinam e vejam se nós não estamos na contramão de tudo que foi ensinado por esses paganistas, por esses satanistas, se nós não estamos na contramão de tudo isso. Jesus 56, Maria ficou na casa do sumo sacerdote Zacarias por um período de 3 meses e depois voltou para sua casa. Em Lucas 1,69, Zacarias disse: surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. 1,35, descerá sobre Maria o Espírito Santo, que é o ser impessoal, o Espírito Santo de Deus, e a pessoa justa de Deus, que é um ser pessoal, um homem, um corpo físico, ocupará inteiramente o corpo físico de Maria com o seu corpo físico. Isso está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 35. Se um pai biológico sempre se refere filho do homem. Jesus, ele se refere a si mesmo como filho do homem. Vejamos uma outra conclusão. O Senhor Jesus teve sim um pai biológico.
Quando Maria recebeu a orientação do anjo Gabriel em Lucas 1, 26 a 38, Maria visita Isabel à casa do sumo sacerdote Zacarias. E 3 meses, vejamos nos versículos 39 e 40 do mesmo capítulo 1 no Evangelho São Lucas. Levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, 3 meses na casa. Abraão com Agar geraram Ismael. Agora, era o representante da linhagem de Davi, escolhido por Deus. Agora você vai ver aí que nesse vídeo, nós estamos só mostrando como referência, ele é do reverendo Kaoro, servo do reverendo Moon, aquele que a ONU escolheu para ser o novo Jesus, e ele diz claramente, Zacarias, pai de João Batista, filho, e de Jesus. Zacarias com Isabel fez João Batista, Zacarias com Maria fez Jesus Cristo. Então o vídeo todo ele vai falar sobre isso, que o pai biológico de Cristo, que eles chamam Jesus, é Zacarias, pai de João Batista, ou seja, que Cristo era irmão de João Batista, por parte de pai. Isso é uma heresia das pretas, porque tira a divindade de Cristo, tira a condição de Cristo ser Deus. E a Bíblia diz claramente que Cristo é Deus, que Cristo estava no princípio com o Pai. Ele e o Pai são apenas um. E Cristo disse, antes de Abraão eu já existia. Então, meus irmãos, Cristo era o Filho de Deus e não de Zacarias. Totalmente desconstruída essa profecia, essa revelação do anticristo, de que Cristo seja filho de Zacarias. Cristo é filho de Deus. O Cristo, filho do Deus Pai. Deus Pai é o Pai de Cristo. É isso que nós revelamos. O Pai de Cristo não é Zacarias. O Pai de Cristo não é nenhum ser humano, nenhum ser, mas o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Maria. E ele, Deus, o Espírito Santo, agiu diretamente no filho de Maria. Então, o que diz o anticristo, que o pai de Zacarias, o pai de João Batista, Zacarias, é o pai biológico de Cristo, é heresia. Zero crédito para esse tipo de mentira. Então, está descartado o que dizem os servos do reverendo Moon, não é Zacarias o pai de Cristo, ok? Então, agora vamos para mais uma situação que nós escolhemos aqui. Bom, esse vídeo aqui eu peguei só para mostrar que eles queriam divulgar que, na verdade, Cristo não é Deus, que Cristo era um ser humano qualquer, que Cristo é apenas nascido do homem. E aí eles têm esse vídeo no site, saiba quem foi o pai biológico de Jesus Cristo, e porque as igrejas não revelaram até hoje. Não existe esse pai biológico de Cristo sendo um homem, nem José, nem tampouco Zacarias, ok? Cristo era filho de Deus. Agora, meus irmãos, o que a Bíblia diz sobre Gênesis é um assunto que eu gostaria de entender com vocês. E porém inimizade entre ti, ó serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vamos aqui fazer uma análise. A Igreja Católica, que é o principal anticristo dos últimos dias, através do Papa, ela diz que Maria é a esposa do Espírito Santo. Essa ideia de que Maria é a esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Eu não creio que o Espírito Santo seja outro ser além de Deus. Deus Pai é o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que age no Deus Pai é o mesmo Espírito Santo que age no Filho. Eu e o Pai somos um no mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo é a força ativa de Deus na Terra. Ou seja, o Espírito Santo é a ação de Deus na Terra. O Espírito Santo é a ação de Cristo na Terra. Então, como Maria ser a esposa do Espírito Santo segundo a Igreja Católica? Vamos compreender isso. É agora que eu quero que vocês compreendam por que Deus é o pai biológico de Cristo e não outro homem, como ensinam os satanistas. Bom, aqui foi uma postagem minha em 11 de janeiro de 2016, porque, segundo eles, o Espírito Santo é o esposo de Maria. A Igreja Católica ensina que Maria é a esposa de Deus. Aqui,
sobre o que eles ensinam sobre esse assunto, e vamos chegar no ponto X, que é a questão da semente, né? Então vamos lá, ó. Primeiro você tem que compreender que a Igreja Católica tem Maria como a esposa do Espírito Santo. É o que eles ensinam claramente naquilo que eles acreditam. Tá bom? Então vamos lá. Essa é a visão da Igreja Católica, que coloca Maria como a esposa do Espírito Santo. Bom, para nós entendermos, a Maria era a mãe do Filho de Deus. Maria era uma jovem solteira, que estava noiva e iria casar com José. Isso, vamos compreender o seguinte: Deus teve uma esposa que nós revelamos lá no início do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a esposa de Deus, a árvore da vida era o Filho de Deus, o Cristo. E ali, aquela árvore da vida poderia ser o caminho para chegar a Deus, só poderemos chegar a Deus através do Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal era o caminho proibido de irmos para Deus, como a Igreja Católica ensina que podemos ir a Deus através de Maria. Então, olhando para Maria hoje, da Católica, você tem que voltar para a Maria que existia lá no Jardim do Éden. Então, para eles, a Maria de hoje é a mesma Maria do Jardim do Éden. Para eles, a deusa mãe de hoje é a mesma deusa mãe do Jardim do Éden. Por isso eles dizem, ela é a esposa de Deus. Vamos já chegar lá, para você compreender esse mistério, o que é a semente que foi plantada em Maria. Então nós já compreendemos que a Igreja Católica estabelece Maria como a esposa de Deus. Aí vem um assunto que muito nos chama a atenção. E a semente? O que significa a semente? Primeiro vamos compreender o que significa a semente na palavra original. Isso constrói 100% a nossa revelação. A semente profetizada lá no Gênesis é ligada a espermatozoide. O que é um espermatozoide? Se o Cristo deveria nascer da semente e não do assopro, e não da varinha mágica, e não do milagre. Cristo deveria ter nascido o espermatozoide. De onde? E é aí que nós revelamos quem nasceu do espermatozoide foi o Filho de Deus. Então, se o Filho de Deus, quem é o pai do Filho de Deus? Você acredita que o pai do Filho de Deus é Zacarias? Você acredita que o pai do Filho de Deus é José? É Adão? Não. A semente que nasceria da mulher é o Cristo. E a semente, o esperma, veio de onde? Olha o que diz a ciência sobre o esperma. Vamos analisar aqui. Primeiramente, saiba o que é espermatozoide. Espermatozoide, substantivo masculino, biocélula reprodutora masculina. Geradora móvel, flagelada e de pequenas dimensões. Microgâmeta, e o que você vai compreender é que ela é o que? Uma célula reprodutora masculina. Célula reprodutora masculina. Então, a semente da mulher viria de onde? De onde viria a semente da mulher? Uma reprodutora masculina. Deus é macho, por isso Cristo disse, o filho do homem, Deus é homem. Adão foi feito à imagem de Deus. Homem, Adão homem, Deus homem. A imagem espiritual é o que nós chamamos a semelhança e a imagem espiritual. A semelhança de Deus, Adão era homem semelhante a Deus. A imagem de Adão, Adão era espiritual semelhante a Deus. Ou seja, a imagem espiritual de Adão era a imagem espiritual de Deus. A imagem semelhante de Adão era a semelhança de Deus. Ou seja, Deus era homem, é homem, Adão era homem, Adão foi feito à semelhança de Deus. Então, queridos, quando Cristo diz o filho do homem, é porque ele está dizendo, meu pai é homem, eu sou homem, Cristo era homem, nasceu normal, de uma mulher chamada Maria. Deus fez ele em Maria. Cristo cresceu como homem, era um menino formoso, era um menino bem feito, era um menino que creu, de fato, que ele havia nascido da sua mãe Maria. Ele era um ser humano, 100% homem, 100% Deus. E esse menino, que chamamos de Emanuel, também foi um menino natural. Teve choro, teve dores, teve fome, ele teve dificuldades, mas também ele teve a glória do Deus Pai.
Ele era homem e era Deus. Homem por parte de Maria e Deus por parte do seu pai. Então, querido, de onde nasceu o Cristo em Maria? Esperma. Vamos ver o que dizem aqueles que estudam o assunto. Se concordam com Marcos quando trata da questão. Olha o que diz esse blog aqui, o Raciocínio Cristão. A primeira de todas as profecias, a semente da mulher, foi escrito no dia 22 de novembro de 2014. Olha o raciocínio desse rapaz e confiram com aquilo que nós estamos dizendo, se faz sentido. No livro do Gênesis, só que assim, vou desconstruir o que ele diz aqui sobre algumas coisas que ele pode se enganar. No livro do Gênesis, vemos um resumo da história da criação de Deus. O universo, a terra, o ser humano. Mas existe um trecho desse livro que, para muitos de nós, passa despercebido. Ele está em Gênesis 3,15. Nesse trecho, Deus tem um breve diálogo com a serpente Satanás e com a mulher que não é Eva. Essa mulher, Deus está revelando que é a igreja que lá na frente vai se manifestar, em Maria, que já foi Eva, que já foi o casal, né, onde tiver 2 ou 3 ali é minha igreja, então é o casal, Adão e Eva era a igreja. Assim como José e Maria era a igreja. Vamos lá. E fala algo muito impressionante, ele fala sobre a semente da mulher. O que é a semente da mulher? É o Cristo que vai nascer lá na frente. Vamos lá. Então, só que aqui eu quero que vocês compreendam o seguinte. O que seria essa semente da mulher? Essa é a pergunta do estudioso. Hoje em dia parece meio óbvio para quem estuda a palavra de Deus que este trecho de Gênesis 3,15 fala que a semente da mulher, ou seja, que a descendência de Eva seria inimiga da semente da serpente, ou seja, a descendência da serpente. Ora, a serpente esta que na Bíblia é representada por Satanás. É só você ver a Bíblia. Porém, existe algo proposital nesse texto que precisamos analisar com calma. Quando lemos esse trecho 3,15, podemos interpretar de algumas formas. Primeiro, que toda a descendência de Eva, ou seja, todos os seres humanos oriundos dela, seriam inimigos de Satanás. Por isso é contraditório aquilo que o Marcos ensina. Né? Porque a Bíblia está dizendo que apenas os filhos de Cristo, né, aqueles que acreditam em Cristo, que estão de fato debaixo da vontade de Deus, que são de fato os inimigos de Satanás. Não todo homem que nasceu de Adão e Eva, que isso aí é contraditório. Né? Vamos lá. Que dentre a descendência de Eva, haveria aqueles que seriam servos fiéis de Deus e por isso seriam inimigos de Satanás. Em qualquer um dos casos, vemos a expressão semente da mulher. Fica atento, ele quer mostrar isso aqui, ó, semente da mulher. E nessa expressão que está uma coisa extraordinária, que vamos entender no decorrer do artigo. Agora eu vou baixar para a gente poder chegar lá. Mas será que Deus estava mentindo, dizendo uma coisa que não pode existir? Vamos lá. O que ele está querendo falar aqui? Ó? A palavra semente, com relação à forma vegetal, é o óvulo maduro, já fecundado das plantas gimnospermas ou angiospermas, que serão fertilizadas na terra, água, local propício à formação posterior de um vegetal maduro. Mas quando tratamos da mesma semente com relação às espécies animais, e nesse caso o ser humano, estamos falando do sêmen. Olha aí, ó. Então a semente da mulher viria o quê? Do sêmen, ou esperma. E precisamos entender melhor o que é isso. O esperma do grego, esperma, semente, sêmen português europeu ou sêmen português brasileiro. Ou isso aqui que no hebraico quer dizer lá. Ó. Então, é o fluido orgânico produzido pelos machos de muitas espécies de animais para transportar os espermatozoides até o local da fertilização da fêmea. Resumindo, conclui-se então que a semente humana só é provavelmente da espécie homem. Mas será que Deus estava mentindo, dizendo uma coisa que não poderia existir? Existe uma contradição entre o relato bíblico e a ciência? Como pode ser que exista a semente da mulher, sendo sabemos que provavelmente pela ciência que a semente só vem do homem? E aí que entra a perfeição da palavra de Deus, de suas obras para sempre são estabelecidas. Né? Ó. E o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 em diante, é relatada a aparição do Gabriel, a jovem Maria. Este anjo vem com a notícia que deixa até a agraciada Maria perplexa, pois ela disse que a moça ficaria grávida de um filho, mas que este filho não necessitaria de relação sexual entre ela e o homem, pois esse filho seria vindo do próprio Deus. Irmãos, eu vou aqui dar meu ponto final daquilo que eu acredito que é a nossa revelação. Quem é de fato o pai biológico
do menino que nasceu em Maria, se Maria só poderia receber um nascimento pelo esperma de um homem? E se a Bíblia diz que quem seria o pai dessa criança seria o próprio Deus? A Bíblia diz que Deus veio sobre Maria e a sombra de Deus veio sobre ela. Vamos lá? Vamos fazer uma análise aqui sobre o que outros pensam sobre o assunto. Você sabe que a Igreja Católica entende que Maria está ligada àquela mulher lá do Gênesis, né? Você sabe que a Igreja Católica coloca Maria no Apocalipse 12 no lugar da igreja. Nós já mostramos isso até ontem sobre isso, né? A mulher do dragão para eles é Maria, a mulher lá do Gênesis 3,15 é Maria, para eles tudo é Maria. Então é aí que é o anticristo que nós revelamos. Esposa do Espírito Santo, olha aí, ó. A Virgem Maria tem uma ligação estreita com o Divino Espírito Santo, ela concebeu Jesus por obra dele, é santa, imaculada, sua obra esteve com os apóstolos, tá vendo, ó? São direto, né? E eles dizem que Maria teve o filho diretamente do Espírito Santo. Então, por isso eles dizem que Maria é a esposa do Espírito Santo. Tá vendo? Como a própria Igreja Católica reconhece que a ação de Deus em Maria nasceu o filho. Agora, lembra-se que para eles Maria de hoje é a mesma Maria do Gênesis. Lembra que nós revelamos que a deusa que está por trás de Maria hoje é a mesma deusa que estava no Gênesis. Vamos para outro ponto aqui, ó. O Gênesis e o Apocalipse, ó, ali, ó. Mais um evento católico aqui, ó. No começo, Eva foi expulsa de Adão do paraíso. Aí eles vão dizer assim, ó. Nas bodas de Caná, Maria é chegada a minha hora e tal. Então eles vão explicando aqui para mostrar que Maria está lá no Gênesis, que é a Maria mesma do Apocalipse. Tá vendo? Então a própria Igreja Católica coloca a Maria como a Maria do Gênesis e a Maria do Apocalipse. Isso aqui é um professor, Felipe Aquino, que é um homem altamente instruído pela Igreja Católica, pelo Papa e pelos padres, ok? Então, o que você está lendo aqui desse homem, que ele diz que Maria, a mulher do Gênesis, ao Apocalipse. Ó. Ele vê Maria no Gênesis e vê Maria no Apocalipse. Nós temos dito que a deusa mãe do Gênesis é a mesma deusa mãe que está por trás da Maria da Igreja Católica, ou seja, a rainha dos céus. Muito bem. Então, agora vamos ouvir, por final, a palavra do Padre Paulo sobre esse assunto. Porque nós já vimos que Zod, que nasceu, né? O espermatozoide que nasceu Cristo teria que vir de um macho. Que o espermatozoide é algo que é reproduzido pelo macho. Né? O macho reproduz espermatozoide. Ou seja, quem era o macho que estava reproduzindo o espermatozoide de Maria? Vamos ver o que o padre fala sobre a questão do esperma do grego, conforme a Igreja Católica ensina. Bora lá. Serpente, ou seja, a cabeça de Satanás, está contida no livro ou Maria. A pergunta, nós gostaríamos de responder a pergunta de quem é que esmagou a cabeça da serpente? Jesus ou Maria? A pergunta, ela é bastante razoável, porque esta ideia de que alguém deve esmagar a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás, está contida no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo. Deixando bem claro que o que o Romeu se ensina, que quem estava lá no ventre da Eva, e que seria a semente que pisaria na cabeça da serpente, é um tal de Abel, que seria o salvador da humanidade, né? Ô Milson, meu irmão, por favor, errar é humano, mas ensinar heresia é antibíblico. E isso pode lhe causar um peso enorme. Errar é humano, senão Deus não permitiria que seus servos errassem na história. Agora, heresia bíblica não. O Marco está dizendo que quem é o pai de Cristo é Deus. O Emanuel, Deus conosco, é filho de Deus. É isso que o Marcos ensina.
que todos dizem que eu estou ensinando heresia. Agora, ensinar que o Salvador seria Abel, o Romilson, Abel não pode ser o Salvador. Para pisar na cabeça da serpente é Cristo. A semente da mulher é apontada como a igreja, a mulher é a igreja, que foi representada por Adão e Eva. A Eva toma posse da mulher, a Eva, sim, verdade, mas no futuro, na profecia vinda para o futuro, do Gênesis ao Apocalipse, ela aponta para a igreja, que já foi Israel. Israel já foi a igreja. O que é a igreja? Pessoas. Não sabeis que vós sois o templo, que vocês, pessoas, são a igreja? Israel já foi a igreja, Israel já foi o povo de Deus. É isso, a igreja é o povo de Deus. Então, o povo de Deus em Cristo é a igreja. Lembre-se que quem fundou Israel foi Cristo, porque lá ele vem como representante de Deus Pai. Eu e o Pai somos um, ninguém jamais viu o Deus Pai, mas quem estava lá se manifestando era o Deus Filho. Eis o que o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, quem foi que fundou Israel? Quem chamou Abraão? Quem foi que levantou Jacó? Quem foi que levantou Isaac? Não foi Cristo? Então o povo de Israel era um povo de Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Antes o traíram. Não é o que estão fazendo hoje os cristãos, estão traindo Cristo, assim como os judeus traíram. Cristo está sendo traído por vocês, cristãos, como os judeus traíram Cristo. Estão colocando Maria no lugar de Cristo. Estão colocando seres, outros deuses, no lugar de Cristo. Versículo 15, onde se lê o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta quem é? É a mulher ou a descendência? Se vocês forem ver na iconografia católica tradicional, nós temos muitas vezes a imagem da Virgem Maria que esmaga a cabeça da serpente. O Gibson, no Horto das Oliveiras, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Inclusive existem algumas imagens. Não, não tem mistério. A semente da mulher, a semente, mesmo que ele vai mostrar, ainda vai mostrar que a semente está falando positivo, o semente da mulher, é quem esmaga a cabeça de Satanás, viu, Romilson? Aprenda. Não pode ser Abel e não pode ser outro Senhor, outro Salvador além do Cristo. O Deus conosco é o que viria para derrotar Satanás no final. Só que ele ainda não foi derrotado 100%, porque Cristo, quando voltará, ele vai voltar na figura do arcanjo Miguel, e quando Miguel aparecer no final para salvar o povo de Israel, é aí que é a vitória final de Cristo, quando Satanás será preso por 1000 anos, e depois eternamente vai para Marte, que nós revelamos seu lago de fogo. Ou seja, a vitória final de Cristo sobre Satanás só depois do milênio. Cristo apenas está pisando na cabeça, derrotando Satanás. Agora, a vitória final só depois do milênio, ok? Vamos ouvir um pouco o padre falar sobre essa interpretação da Igreja Católica, quando ela quer colocar Maria, aquela que veio para pisar na cabeça da serpente no lugar de Cristo. É o mesmo que o Romilson está ensinando, que Abel é quem pisa na cabeça da serpente no lugar de Cristo. Não faz diferença entre o que a Igreja Católica ensina, que Maria pisa na cabeça da serpente, não faz diferença para o que o Romilson ensina, que, na verdade, Abel é o escolhido de Adão e Eva para pisar na cabeça da serpente. Tudo é engano, tudo é mentira. Onde os dois, Jesus, pequeno menino, e Maria, os dois com os pés, um em cima do outro, esmagam a cabeça da serpente. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos esclarecer o texto bíblico. E depois, a interpretação que a igreja faz desse texto. Ora, o livro do Gênesis foi escrito em hebraico. Então, para o texto hebraico. Ora, o texto hebraico nos coloca diante de uma situação bastante clara. Ele diz assim, tem a Bíblia hebraica Stuttgartensia, no versículo 15, ele diz, Hu Yeshufecha Rosh. Ou seja, Hu,
ele. E quem é ele? Ele é a semente. A semente em hebraico é Zera. Ó, ele tá no positivo masculino, viu, Ramilson? Ele. Quem é ele? A semente. Quem é a semente? É Cristo, viu, Ramilson? Não é Abel. Por inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, Zera, e a semente dela. Só que a palavra semente em hebraico é masculina. Ele, Hu, esmagará a cabeça da serpente. Está resolvido. É a descendência quem esmaga a cabeça da serpente. Mas de onde veio toda essa confusão, então, de dizer que ela, a mulher, é quem esmagaria a cabeça da serpente? Bom, nós sabemos que a Bíblia não foi traduzida diretamente do hebraico para o latim. Houve estágios. Primeiro, o hebraico foi traduzido para o grego, na famosa tradução dos 70, a Septuaginta. O que é que a Septuaginta nos traz no capítulo 3? Ele diz que quem vai esmagar a cabeça da serpente é, a palavra que é usada é autos. Diz assim. Olha, você que duvida da minha revelação de que Deus é o pai biológico de Cristo, que ele usou a semente, ele usou o esperma para fazer o Cristo em Maria, fique atento a isso aqui, ó, é bíblico. Só poderia nascer, e está aqui o cara até aqui sem entender, o cara que traz o assunto aqui, por exemplo, nesse blog, né, o Raciocínio Cristão, como nascer assim, uma semente, né, esse esperma, é que teria que vir do macho para nascer Maria, né? Como que Maria poderia ter um filho através de um esperma, se Maria teve um filho de Deus? Certo? Então, aí o padre está explicando aqui uma coisa, ó, fica atento aqui, ó. O que é que a Bíblia está dizendo no original, ó. Fala que há uma inimizade entre a descendência dos espermatozoides. Espermatozoides. Está ouvindo? A descendência viria de onde? Do esperma. Como é que nasceria um filho de Maria se não fosse pelo espermatozoide? Está no original, querido. O filho de um homem, e aí o satanista diz que foi Zacarias. Outros dizem que a mulher Eva teve que nascer o filho de Adão, porque é o esperma de Adão. Outros dizem que teria que ser o esperma de Zacarias. Ou seja, ou Maria teria um filho de José, de um homem, ou Maria não poderia ter um filho. Ah, foi uma varinha mágica. Foi o Alakazum, Alakazam. Que é isso, irmão? A profecia falava que o esperma faria um filho na Maria. É bíblico, não podemos desconstruir a profecia bíblica. É bíblico. Tem essa palavra espermatozoides, porque ela vai aparecer novamente, e ele diz assim: autos, ele, masculino, su teresei, kefalem. Ele. Problema. Parece que bate com o hebraico, né? Dois masculinos. Só que a dificuldade é a seguinte: em grego, esperma, a semente, é neutro. Então, o que deveria estar aqui é que, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, e essa semente esmagará a cabeça. Mas aqui é um ele, masculino. Bom, o resto não me interessa, o padre quer chegar lá no final do vídeo e dizer que Maria pisou na cabeça da serpente através de Jesus. Irmãos, saiam de tudo que é engano, irmãos. Saiam de tudo que é mentira. Igreja Católica, esses que me perseguem aqui, fazem vídeo para chacotar comigo, para me humilhar, fazem vídeos aqui para me deixar desconstruir de todo jeito.
Ah, ele errou, por isso nós vamos prendê-lo. Ele errou, por isso ele merece ser assassinado. Ele errou, por isso nós temos que persegui-lo. Temos que colocá-lo numa prisão, uma camisa de força. Por isso nós devemos chacotá-lo, chamá-lo de gay, fazer vídeos destruindo a imagem e a moral dele. Irmãos, saiam disso. Isso não é obra de Deus. Todos nós erramos, todo ser humano erra. Deus está permitindo meus erros para mostrar o coração de vocês quanto podre é. O que nós revelamos aqui não é antibíblico, é bíblico. Do espermatozoide, está lá na tradução original, viria o filho, o que pisaria na serpente na cabeça. O que eu não posso é concordar com aquilo que diz o anticristo, que o pai de Zacarias, de João Batista, que Zacarias é o pai biológico de Cristo em Maria. Eu não posso concordar com Romilson, que diz que o Salvador é Abel, porque ele era aquele que viria pisar na cabeça da serpente na gravidez de Eva. Eu não posso concordar com essas mentiras. O que eu posso concordar e devo concordar é que Cristo nasceu de Deus. Cristo nasceu, na verdade, de Deus. Cristo nasceu do espermatozoide, porque está lá na tradução original, que do espermatozoide, a semente da mulher, viria o Salvador, meu irmão. De assopro, não nasceu de varinha mágica. A Bíblia diz que o Espírito Santo, a sombra de Deus, veio sobre ela. Então, quando a Bíblia diz que a sombra de Deus veio sobre Maria, nós não podemos negar isso. Porque isso é o que está na palavra, isso é o que está verdadeiramente nas escrituras, meu irmão. Está aqui, olha, nas escrituras. E respondendo o anjo disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, é Deus. E a virtude do Altíssimo, de Deus, te cobrirá. Com a sua sombra, você sabe como é que cobre um corpo de uma mulher com a sombra? Deus veio com a sombra sobre ela, meu irmão. A sombra de Deus veio sobre Maria. A sombra reflete a nossa imagem. Sabe? Deus veio sobre Maria. E ali, ó, a Bíblia diz que o espermatozoide teria que estar em Maria para ela dar luz à semente, o filho. Está na Bíblia, irmão. Você não pode negar isso. Você pode ser religioso o que quiser, mas não pode negar isso. Não pode. Não pode negar. Não pode negar. Como Maria poderia ter o filho se não fosse pelo espermatozoide? Não podemos negar isso, irmão. Aqui o padre afirmando o que outros afirmam. O espermatozoide teria que vir em Maria. E Cristo veio do esperma de Deus. Não podemos negar isso. Este é o grande mistério que o Marcos Profeta vos revela. O profeta é o único nessa terra que diz abertamente: Deus é o Pai biológico de Cristo. O Cristo nascido em Maria chama-se Emanuel. Este é o Deus conosco. Ele se fez carne, habitou no nosso meio e vimos nele a glória do unigênito de Deus. Deus quis dizer assim que nasceu meu filho unigênito. O que já existia no Jardim do Éden. Deus tinha um filho lá, a árvore da vida. Deus tinha uma esposa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa esposa o traiu com o casal lá no jardim. Por isso a Igreja Católica coloca hoje essa esposa de Deus chamada Maria, que eles dizem que é a esposa do Espírito Santo, no lugar de Deus. Por isso que os satanistas, os pagãos na história, sempre colocaram a deusa mãe, uma rainha dos céus, no lugar de Deus. Porque Deus tem um filho com ela. Por isso ela é aquela rainha dos céus que em toda a era da igreja, do tempo de Deus, sempre existiu essa rainha dos céus, essa diversas deusas. Que a Bíblia diz claramente na revelação que ela é a grande mãe Babilônia. Esta é a revelação que Deus Pai nos deu. Esta é a grande revelação
que o Deus Pai nos deu, e esta revelação nós não podemos deixar de passar para vocês. E assim nós encerramos com o mistério que nos foi revelado em 2012. Este é o grande mistério. Quem é que está por trás de Maria? Quem já foi, aqui esteve por trás de Diana, adorada no mundo, Azerá, Astarote, Semíramis, e tantas deusas, Ísis, e tantas outras, a Íris, e tantas mais que hoje vocês adoram em nome de Maria. E estava na sua testa o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É ela, a rainha dos céus, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É ela, a mãe do Cristo, que traiu o Criador lá no jardim com Adão e Eva. É ela, que a Igreja Católica diz, é Maria. É esta mãe que a Igreja Católica que diz é a esposa de Deus, a esposa do Espírito Santo. É esta mãe que eles querem dizer, Maria de Gênesis ao Apocalipse. Vocês estão traindo Deus, assim como os judeus traíram, como o ser humano traiu a Deus desde o início. Trocam Deus por paganismo, trocam Deus por deuses, por senhoras, por rainhas do céu, por deusas, por falsos deuses. Assim está a humanidade. Para finalizar, vamos dizer, na última palavra final. O que a Bíblia diz aqui, no Gênesis 3,15, é que Cristo viria da mulher. A semente que nasceria da mulher, do espermatozoide de Deus. O pai biológico de Deus é Cristo. Ele é o que veio sobre Maria, a mulher. E nasceu Cristo. Aquele que pisará na cabeça da serpente. Não há outro além dele, que virá no final e pisará na cabeça da serpente. Somente ele. A semente, espermatozoide. Se você quiser entender um pouco sobre esse assunto, eu te indico esse blog, que ele faz o equívoco, achando que é a Eva, assim como os outros acham, né? Mas a semente ele deixa claro, é sêmen, esperma. E se quer saber um pouco mais, no original, o padre está explicando nesse vídeo o que é o espermatozoide, que nasceria o filho da Virgem. Que Deus vos abençoe, em nome do Cristo Emanuel. Que Deus possa te livrar desses meus inimigos que estão te acorrentando, te ensinando a produzir o mal no coração, tirando de você a fé, a esperança de que Deus possa ter levantado nesses últimos dias um profeta errante, representando os gentios de todo o tempo, dos homens que estão mais próximos do paganismo, do erro, que são os gentios. E no meio dos gentios de levantar o pior de todos, para confundir vocês. Porque a Bíblia diz, Deus levanta loucos para confundir os sábios. Deus levanta aqueles que nada têm para confundir os que têm. Cuidado. Pode de repente vocês serem tragados porque foram acreditar naqueles que me perseguem. Que Deus te livre dessa armadilha. Até a próxima.